Eu tinha 42 anos quando descobri que alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinha. Meu nome é Célia Rodrigues e por 17 anos trabalhei como governanta na mansão dos Tavares, em Alphaville, São Paulo. No dia do casamento de Rodrigo Tavares, o filho mais velho e herdeiro do império têxtil da família, eu estava supervisionando a equipe de limpeza nos corredores do segundo andar quando ouvi um choro abafado, desesperado, vindo da antiga biblioteca que ninguém mais usava desde que o patriarca da família havia falecido. Eram 11 horas da manhã. A cerimônia começaria ao meio-dia nos jardins. 300 convidados já circulavam pela propriedade. E ali, trancada naquela sala, estava uma mulher que mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre a família que eu servia. Quando abri a porta usando minha chave mestra, encontrei Isabela Nogueira, 28 anos, secretária executiva de Rodrigo, segurando um bebê de aproximadamente 3 meses. Ela levantou os olhos vermelhos para mim e disse apenas: "Esse é o filho dele, e ele não sabe." Os sinais de que algo estava errado começaram 8 meses antes, quando notei que Isabela, sempre profissional e distante, passou a ter reuniões cada vez mais frequentes com Rodrigo no escritório dele em casa. Eu trabalhava naquela mansão desde os 25 anos, conhecia cada canto, cada hábito, cada segredo pequeno que famílias ricas acumulam. Minha função ia além de supervisionar a limpeza. Eu gerenciava a equipe completa de funcionários, 15 pessoas, coordenava eventos, mantinha inventário de tudo, desde a prataria do século XIX até as preferências alimentares de cada membro da família. Eu era invisível da forma que pessoas ricas precisam que empregados sejam, mas observava tudo. E eu observei quando Isabela começou a usar roupas mais largas, quando ela parou de aceitar o café que sempre tomava, quando suas visitas se tornaram mais curtas e ela sempre parecia estar saindo apressada, com uma expressão que eu conhecia bem, medo misturado com esperança. Rodrigo Tavares tinha 35 anos, era bonito da forma que dinheiro e genética combinados e estava noivo de Patrícia Mendonça, filha de um político influente de Brasília. O casamento havia sido arranjado, não no sentido antigo da palavra, mas no sentido moderno, 2 famílias poderosas unindo forças, 2 impérios se fundindo através de votos matrimoniais. Patrícia era educada, elegante, fria. Rodrigo era ambicioso, calculista, charmoso quando necessário. Eu nunca os vi demonstrar afeto genuíno, mas famílias como os Tavares não se casam por amor, casam por estratégia. Quando Isabela desapareceu do trabalho há 5 meses, a explicação oficial foi que ela havia pedido demissão para cuidar de assuntos pessoais. Mas eu havia visto Rodrigo naquela semana, tenso, fazendo ligações longas no escritório dele com a porta fechada. Eu havia encontrado um envelope no lixo dele, rasgado, com metade de uma carta escrita à mão. Consegui ler apenas fragmentos. "Não posso fazer isso sozinha. Você prometeu. Nosso filho merece." Guardei aqueles pedaços de papel. Não sabia por que na época. Talvez fosse instinto. Talvez fosse os 17 anos trabalhando para uma família que tratava pessoas como peças de xadrez. Eu abri uma pasta em meu armário pessoal no quarto de empregada que ocupava na ala de serviço da mansão. Comecei a documentar datas das visitas de Isabela, conversas que acidentalmente ouvi através de portas, recibos de transferências bancárias que encontrei sendo preparados para destruição. Rodrigo estava mandando dinheiro para ela, quantias significativas, R$ 15.000 por mês. Mas não o suficiente para uma mulher grávida se sentir segura. Não o suficiente para apagar a culpa ou a responsabilidade. Apenas o suficiente para comprar silêncio. Eu conhecia esse padrão. Tinha visto variações dele antes, em outras famílias ricas para quem trabalhei. Homens poderosos não assumem consequências, eles as gerenciam, eles as escondem. E esperam que pessoas como eu, invisíveis e silenciosas, nunca digam nada. Mas ali estava ela, Isabela Nogueira, na biblioteca fechada da mansão Tavares, no dia do casamento do pai de seu filho, segurando um bebê lindo de olhos escuros idênticos aos de Rodrigo. Fechei a porta atrás de mim e me aproximei devagar. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, mantendo minha voz baixa e calma. Ela soluçou, apertando o bebê contra o peito. "Eu não aguentei mais, Célia. 3 meses vendo meu filho crescer sem pai. 3 meses recebendo dinheiro como se isso resolvesse. Ele disse que ia assumir, disse que ia terminar com Patrícia.
Mas então os convites de casamento chegaram e ele parou de atender minhas ligações. Sentei ao lado dela no sofá de couro desgastado. O bebê tinha parado de chorar e me olhava com aqueles olhos enormes. Como você entrou? Perguntei. Pela entrada de serviço, conheço a rotina, trabalhei aqui por 3 anos. Ela limpou as lágrimas com o dorso da mão. Eu ia só mostrar para ele, fazer ele ver o filho dele, fazer ele entender que não pode simplesmente apagar isso. Olhei para ela e vi desespero, vi ingenuidade e vi algo que reconheci de mim mesma décadas atrás, antes de aprender como o mundo realmente funciona. Esperança. Isabela, disse devagar, você acha que ele não sabe que tem um filho? Homens como Rodrigo Tavares sempre sabem, eles escolhem não se importar. Vi a esperança morrer nos olhos dela. Mas eu amava ele, e ele disse que me amava. Ele mentiu. As palavras saíram duras, mas necessárias. E agora você precisa decidir o que vai fazer com essa verdade. Isabela olhou para o filho dela, depois para mim. Eu queria interromper o casamento, ficar na porta da igreja quando perguntarem se alguém tem objeção, mostrar para todos quem Rodrigo realmente é. Meu coração acelerou. Isso era mais do que drama familiar. Isso era guerra, e guerras precisam de estratégia. Se você fizer isso de forma errada, eu disse, ele vai te destruir. Vai dizer que você é louca, obcecada, que está mentindo. Vai usar o dinheiro e os advogados dele para te esmagar. E vai ter sucesso. Vi o medo voltar ao rosto dela. Então o que eu faço? Vou embora? Aceito migalhas e deixo meu filho crescer sem pai? Olhei para aquela mulher jovem, para o bebê inocente, e tomei uma decisão que mudaria tudo. Não, você vai interromper o casamento, mas vai fazer do jeito certo, com provas, com testemunhas, com força. Peguei meu celular e abri a pasta de fotos que mantinha como backup. Tinha fotografado todos os documentos que encontrei, as transferências bancárias, os fragmentos da carta, mensagens de pesta que Isabela havia enviado para o celular corporativo dele e que eram impressas automaticamente pelo sistema de arquivo da empresa. Eu tenho documentação de 8 meses de contato entre vocês, tenho prova das transferências, tenho evidência de que ele sabia da gravidez. Os olhos de Isabela se arregalaram. Por que você guardou tudo isso? Porque em 17 anos trabalhando para famílias como esta, aprendi que a verdade precisa ser documentada. Pessoas poderosas reescrevem a realidade quando convém, mas documentos não mentem. Passamos a próxima meia hora planejando. Isabela tinha uma cópia da certidão de nascimento do bebê, onde o pai estava listado como não declarado, porque Rodrigo se recusou a assinar. Tinha mensagens de texto dele prometendo assumir responsabilidade. Tinha recibos médicos que ele pagou no início da gravidez, antes de decidir que dinheiro mensal era mais conveniente. E agora tinha minhas fotos dos documentos internos. Juntas tínhamos um caso. Quando os noivos estiverem na frente do altar, expliquei, e o celebrante perguntar se alguém tem objeção, você vai se levantar, mas não vai gritar, não vai fazer escândalo emocional. Vai declarar calmamente que Rodrigo Tavares é pai de seu filho de 3 meses e que tem documentação para provar. Vai dizer que ele estava enviando dinheiro de silêncio enquanto planejava este casamento. Isabela tremeu. Eu não sei se consigo. Você consegue, porque a alternativa é passar o resto da vida recebendo migalhas enquanto ele constrói uma família legítima e seu filho é tratado como segredo vergonhoso. Ajeitei o bebê nos braços dela. E eu vou estar lá, vou estar na última fila com meu uniforme de governanta, invisível como sempre, mas vou estar gravando tudo no meu celular, para ter prova de que você não está sendo histérica ou violenta, prova de que você está apenas dizendo a verdade. Às 11h45, ajudei Isabela a se arrumar no banheiro da biblioteca. Ela vestia um vestido simples mas elegante, azul marinho, e segurava o bebê enrolado em uma manta branca. Dava para ver que era filho de Rodrigo. Os olhos, o formato do rosto, até a forma como o bebê franzia as sobrancelhas era idêntica. Você tem certeza disso? Perguntei uma última vez. Ela olhou para mim com uma determinação que não estava lá quando a encontrei chorando. Tenho. Meu filho merece ser reconhecido e Patrícia merece saber com quem está se casando. Saímos pela escada de serviço. Isabela se escondeu no quarto de hóspedes do térreo enquanto eu voltei para minha posição supervisionando o evento.
Os jardins estavam deslumbrantes, flores brancas por todo lado, um altar montado sob um gazebo de ferro forjado, cadeiras para 300 convidados, todas ocupadas, a orquestra tocando música clássica. Rodrigo estava no altar com seu padrinho, vestindo smoking impecável, sorrindo para os convidados como se fosse o dia mais feliz de sua vida. Patrícia começou a descer o corredor de braço dado com o pai, linda em seu vestido de renda francesa. E eu, Célia Rodrigues, 42 anos, governanta invisível, fiquei na última fila com meu celular discretamente posicionado para gravar. Isabela estava 3 fileiras à minha frente, tinha entrado pelo lado oposto dos jardins durante a entrada da noiva, ocupando um lugar vazio enquanto todos olhavam para Patrícia. Ninguém prestou atenção, ninguém nunca presta. O celebrante começou a cerimônia. Falou sobre amor, compromisso, família. Cada palavra era uma ironia considerando o que estava prestes a acontecer. Quando chegou no momento tradicional, ele fez a pergunta: se alguém tiver alguma objeção a este casamento, que fale agora ou se cale para sempre. O silêncio que seguiu durou apenas 3 segundos. Então, Isabela se levantou. O bebê começou a fazer barulhinhos suaves. 300 cabeças se viraram. Ela caminhou pelo corredor lateral até ficar visível para todos, especialmente para Rodrigo e Patrícia. Eu tenho uma objeção, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Rodrigo Tavares é pai de meu filho de 3 meses, este bebê que estou segurando, e ele sabe disso há 8 meses. O caos que se seguiu foi quase cinematográfico. Patrícia ficou pálida. A mãe de Rodrigo, Helena Tavares, levantou da primeira fila com uma expressão de horror. O pai de Patrícia começou a gritar perguntando quem era aquela mulher. E Rodrigo? Rodrigo ficou paralisado por exatamente 5 segundos, antes de sua máscara de controle se recompor. Essa mulher é claramente perturbada, ele disse alto, sua voz projetada para todos ouvirem. Segurança, por favor, removam esta pessoa. Mas Isabela estava preparada. Ela levantou uma pasta que carregava. Tenho provas. Transferências bancárias de R$ 15.000 por mês desde que ele soube da gravidez. Mensagens dele prometendo assumir responsabilidade. E testemunhas. Ela olhou diretamente para mim. Foi minha vez. Saí da última fila, ainda gravando, e caminhei até a frente. Eu sou Célia Rodrigues, governanta desta casa há 17 anos, e posso confirmar que encontrei documentação dessas transferências, além de correspondência entre eles que o senhor Rodrigo tentou destruir. O silêncio que caiu sobre aquele jardim foi absoluto. Você podia ouvir o vento nas árvores, o bebê choramingando. 300 convidados prendendo a respiração. Helena Tavares olhou para o filho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Decepção absoluta. Rodrigo, ela disse, sua voz cortante, isso é verdade? Ele tentou manter a compostura. Mãe, ela trabalhou para mim. Houve um momento de fraqueza, mas eu assumi responsabilidade financeira. Fiz o que era necessário. Necessário? Patrícia finalmente falou, sua voz tremendo. Você tem um filho e não me contou? Não nos contou? Ela olhou para o próprio pai. Você investigou a vida financeira dele para o acordo pré-nupcial, mas não descobriu que ele estava pagando pensão para uma amante? O pai de Patrícia, Roberto Mendonça, senador há 3 mandatos, ficou vermelho de raiva. Ele puxou a filha pelo braço e começou a arrastar ela de volta pelo corredor. Este casamento não vai acontecer. Rodrigo Tavares, você acaba de fazer inimigo da família errada. Vi o império de Rodrigo desmoronando em tempo real. Convidados começaram a se levantar, murmurando, tirando fotos. Isabela permaneceu no corredor, segurando o bebê, lágrimas escorrendo, mas postura ereta. E eu fiquei ali, ainda gravando, sabendo que cada segundo daquele vídeo era proteção para ela e para mim contra qualquer retaliação futura. Helena se aproximou de Isabela. Por um momento pensei que fosse atacar a moça, mas ela parou, olhou para o bebê e seus olhos se encheram de lágrimas. Esse bebê, ela disse baixo, é um Tavares. Eu vejo meu falecido esposo nesses olhos. Ela se virou para Rodrigo. Você é patético. Seu pai ficaria envergonhado. As semanas que seguiram foram turbulentas. Rodrigo tentou processar Isabela por difamação, mas o vídeo que gravei e a documentação que coletamos tornaram o caso dele impossível.
Os advogados dele aconselharam acordo. Patrícia e sua família romperam completamente. O senador Mendonça usou sua influência para garantir que a história circulasse em todos os círculos sociais relevantes. A reputação de Rodrigo ficou em frangalhos. Helena Tavares, para minha surpresa, assumiu uma posição firme. Ela exigiu o teste de paternidade, que confirmou o óbvio. Então, forçou Rodrigo a reconhecer legalmente o filho e estabelecer uma pensão adequada. Não 15 mil, mas 50 mil reais mensais, além de plano de saúde, educação e herança igual a qualquer outro neto que ela pudesse ter no futuro. Isabela não queria reconciliação romântica. Ela queria reconhecimento e segurança para o filho. E conseguiu ambos. Quanto a mim, Rodrigo me demitiu 3 dias depois do casamento desfeito. Por quebra de confiança, ele disse. Eu esperava isso, tinha me preparado. Processei ele por demissão injusta e quebra de contrato. Usei o mesmo advogado que Isabela havia contratado. Ganhamos. Recebi indenização de 200 mil reais, além das verbas rescisórias completas. Usei o dinheiro para finalmente abrir o negócio que sempre quis, uma agência de gerenciamento de casas e eventos de luxo, onde tratamos funcionários com dignidade e pagamos salários justos. Isabela foi minha primeira gerente de contas. Ela tinha experiência corporativa, era organizada e agora tinha motivação feroz para nunca mais depender de ninguém. 3 anos depois, estou sentada no escritório da minha agência na Vila Olímpia, São Paulo. Célia Gestão de Residências tem 12 clientes fixos, equipe de 20 funcionários e reputação de excelência e discrição. Isabela está na sala ao lado, finalizando o contrato com um novo cliente. Seu filho, Miguel, está em uma creche de alto padrão que ele frequenta 3 vezes por semana. Helena Tavares se tornou presença constante na vida dele, uma avó dedicada tentando compensar as falhas do filho. Rodrigo está tecnicamente na vida de Miguel também, mas à distância. Cumpre obrigações financeiras e aparece em aniversários, mas não tem relacionamento real com o menino. Ele tentou reconstruir reputação, mas Patrícia se casou com outro político e a história do bebê secreto ainda circula. Seus negócios sobrevivem, mas ele nunca recuperou o status que tinha. Marcelo, meu sobrinho de 19 anos, trabalha comigo agora. Está estudando administração e aprendendo o negócio. Eu nunca tive filhos próprios, mas construí algo melhor. Um legado de dignidade, de verdade, de recusa em permanecer silenciosa quando o silêncio protege injustiça. Isabela me agradece pelo menos uma vez por mês. Você mudou minha vida, ela diz. Mas eu sempre respondo a mesma coisa. Eu apenas documentei a verdade. Você teve coragem de enfrentá-la. Há uma foto emoldurada na minha mesa. Não é da agência nem dos funcionários. É de Miguel com 6 meses, sorrindo aquele sorriso banguela de bebê, nos braços de Isabela em um parque. Lembro daquele dia no Jardim dos Tavares sempre que olho para essa foto. Lembro do choro que ouvi vindo da biblioteca. Da decisão que tomei de não ignorar, não fingir que não era problema meu. Porque a verdade é que nós, os invisíveis, os que servem, os que observam das margens, temos mais poder do que famílias ricas imaginam. Temos acesso, temos conhecimento, temos documentação. E quando decidimos que uma injustiça é grande demais para permanecer escondida, temos a capacidade de mudar tudo. Rodrigo Tavares pensou que podia gerenciar seu segredo com dinheiro e distância. Pensou que pessoas como eu nunca falariam, nunca agiriam, nunca escolheriam o lado mais fraco. Ele estava errado, e o preço dessa arrogância foi perder tudo que valorizava: prestígio, casamento estratégico, respeito social. Isabela tem um mantra agora, algo que ela diz para Miguel quando acha que ele não entende ainda, mas um dia entenderá. Nunca confunda silêncio com aceitação e nunca subestime pessoas que você considera invisíveis. Eu tenho meu próprio mantra, algo que repito para cada funcionário que contrato, para cada cliente que estabeleço limites. Dignidade não é negociável, verdade não tem preço, e justiça, às vezes, precisa de uma testemunha corajosa para prevalecer. Aquele choro que eu vi na biblioteca mudou 3 vidas, a de Isabela, a de Miguel e a minha. Provou que algumas decisões, mesmo quando arriscadas, mesmo contraintuitivas, são absolutamente certas. E que às vezes a pessoa mais poderosa na sala não é quem tem mais dinheiro ou mais influência.
é quem tem mais coragem de expor a verdade, não importa o custo.